Olá, bom dia a todos. Atendendo a pedidos, a mentoria Desafio 21 Dias faz uma aula aberta, né, aqui para o canal do YouTube, para que as pessoas saibam como é que é o trabalho desenvolvido e possam, se vir a se interessar, entrar no nosso time aqui e participar conosco. Nós temos operado junto todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, das 7 às 8 da manhã, mais ou menos, onde nesses encontros eu passo para o pessoal a minha forma de enxergar o mercado, a técnica que eu utilizo, as classificações que eu defendo dentro do mercado de Forex. Lembrando que no mercado de Forex tem diversos estilos diferentes de operação. E hoje, como uma aula demonstração, uma aula exemplo dessa mentoria, seguindo sugestão e pedidos de muitos seguidores, eu resolvi gravar, deixar público aqui no canal, que você possa conhecer como é desenvolvido esse trabalho e, se você se interessar, participar conosco. Os requisitos para você participar desse grupo fechado é você abrir conta W7 Broker and Trading pelo meu link de IB, esse link vai estar na descrição aqui do vídeo, e ter uma conta real para você operar. Nós recomendamos, e daqui a pouquinho você vai entender o porquê, que tenha um saldo mínimo. A partir de $100 você já pode operar dentro do estilo e da modalidade que a gente ensina. O recomendado é a partir de $500 que você tenha um chamado nível de margem suficiente. Marca esse nomezinho, nível de margem. Nós fazemos todo o nosso gerenciamento de risco em cima desse tal nível de margem. Assim sendo, um saldo mínimo é importante para que você possa também gerenciar sua conta, esse estilo de operação que a gente vai trabalhar dentro da nossa mentoria. A mentoria 21 dias é chamada assim porque é em ciclos de 21 dias. E as pessoas que entram, elas podem permanecer conosco e operar junto conosco de forma indefinida, ou seja, não tem limite, a pessoa só pode ficar um mês e tem que sair. Não. Tem pessoas que estão aqui conosco participando desde quando eu iniciei lá, que se não me engano, se não me falha a memória, foi outubro do ano passado, algo assim. Certo? Então, gente, sejam bem-vindos ao vídeo, espero que vocês gostem. O primeiro ponto a deixar registrado é que a gente escolheu um horário de acordo com a minha rotina, né? Mas você, como um investidor de Forex, pode escolher o horário que você quiser. O Forex ele funciona 24 horas por dia, de segunda, vamos lá, de domingo à noite a sexta à tarde, você pode executar suas operações nesse mercado. Qualquer horário, né? Eu sou profissional liberal, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho condições de começar cedo, não tem problema, você pode fazer à noite, por exemplo, quando você chega em casa. Mas essa rotina de análise e de trabalho é interessante que você tenha. Okay? Por quê? Porque é um ritmo que você vai dando sequência e ele vai te ajudando a trabalhar a sensibilidade do mercado. Tá? A sensibilidade do mercado ela é feita conforme você vai desenvolvendo o teu feeling, o teu tempo de tela. Bom, então eu escolhi esse horário, 7 horas da manhã, porque é o horário que eu trabalho. Eu acordo cedo normalmente. A primeira coisa que eu faço, pessoal, é olhar as notícias relacionadas ao mercado. Antes de eu abrir meu home broker, antes de eu trabalhar qualquer elemento nesse sentido, eu observo as notícias do mercado. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Isso. Nós temos um grupo fechado de Telegram, aquelas pessoas que participam da mentoria. Se você quiser participar cumprindo os requisitos, entre em contato comigo, eu vou te colocar nesse grupo também. E eu tenho vários sites de notícia que eu gosto de observar. O primeiro deles que eu gosto de ensinar para os meus alunos é um que eu observo há muito tempo, ele serve para qualquer mercado, serve inclusive para os mercados defensivos, como Bolsa de Valores e tal. É um site mais relacionado a notícias político e econômicas. Então, é o Bloomberg. Esse Bloomberg, para quem tem TV de assinatura, pode inclusive assistir o canal, aí obviamente é em inglês, tá? Quando você usa aqui o nosso navegador, você pode clicar com o botãozinho direito, traduzir para português, e vai buscar traduzir o site para você. A tradução de navegador nunca é uma tradução perfeita, mas já dá para você entender se você não domina o idioma inglês.
Se você lê em inglês, tranquilo, você vai ler as notícias e os artigos e tal. Então, ele traz notícias relacionadas à economia e à política, obviamente, né? Então, tem os planos econômicos americanos que estão afetando aí os Estados Unidos, tem as notícias vinculadas à Europa, vinculadas à Ásia. Então, aqui, ó, você tem um apanhado de notícias relacionadas à economia e à macroeconomia, que diretamente ou indiretamente vão afetar o preço das moedas. Obviamente, o Forex, né, Foreign Exchange, é um mercado de moeda, um mercado cambial. Então, todas as notícias e movimentos do mercado a nível internacional que afetem o preço das moedas dos países, você vai enxergar as notícias aqui. Então, eu não vou entrar agora em detalhes, não é esse o objetivo da apresentação, hoje é só um exemplo do que a gente faz na mentoria. Mas, por exemplo, você pode pegar aqui em cima, né, notícias relacionadas ao mercado de ações, ao mercado de títulos, ao mercado de moedas, que é o mercado cambial. E ao clicar, eles vai te trazer aqui um apanhado geral, você vai poder ver como é que está as principais moedas do mundo, inclusive as notícias relacionadas a isso, certo? É um site de notícia bacana, gosto de utilizá-lo, utilizo direto. Sempre estou acompanhando aqui o Bloomberg, né? Então, você tem aqui vários destaques interessantes. Por exemplo, taxa de juros americanas, né? Impulsos, por exemplo, planos de incentivo fiscal, tudo isso aí que afeta os indicadores macroeconômicos de um país, como a alteração na taxa de juros, alteração na inflação, alteração nos índices de desemprego. É importante que você tenha consciência, certo? Tiago, eu preciso ser um especialista nesse tipo de análise, nesse tipo de notícia? Não, você não precisa ser especialista e muitas vezes você nem vai ter que analisar a notícia em si. Basta você saber que ela vai acontecer, o que ela está acontecendo, para você mais ou menos entender no home broker o que isso vai representar, certo? Outro ponto importante, outro site importante que eu gosto de usar é o investing.com. Esse é um site que eu sempre utilizo, ó, já traduzi para português aqui, ó, ações europeias mais baixas, a gente está sempre trazendo notícias relacionadas, ele também está linkado ao canal Bloomberg, aparece aqui várias entrevistas, aí, obviamente, você fica dependendo do idioma inglês, mas muita gente consegue já entender, pelo menos, a base aqui das questões, né? Você vai se acostumando e vai aprendendo sobre as notícias. As notícias mundiais, Reino Unido, ó, tinha um ou dois problemas do Brexit, ele vai te estar trazendo diversas notícias também que impactam direto ou indiretamente a questão das moedas, né? Você tem aqui ó, os principais índices, os principais aspectos do calendário econômico, criptomoeda, a análise técnica em relação a SP500, a Forex. Você pode buscar informações relacionadas aqui, tá? Só cuidem com a dica aqui, tá? Isso aqui é uma dica de resumo, digamos assim, da maioria dos movimentos dos analistas aqui do site. Eu não seguiria cegamente essa dica, né? Observaria pelo menos os pontos de referência primeiro. Okay? Depois que eu recebo as notícias, aqui eu tenho o calendário econômico. O calendário econômico vai te trazer, eu tenho vários, tá? Você pode utilizar. Eu uso normalmente esse do Daily FX, existem outros calendários econômicos, como o do MyFXBook aqui, que você pode pegar ó, o Economic Calendar, ele tem aqui também, ó. Ele vai sempre classificar como baixo, médio ou high, né? High, o alto impacto aqui, ó. Às vezes eles têm dissonância entre um e outro, tá? Então, por exemplo, lá ele bota esse outros job in opening como sendo high, aqui ele já não bota como sendo high e tal. Mas, enfim, você vai ter um calendário, você pode olhar em mais de um lugar, onde os principais indicadores macroeconômicos são divulgados. Onde que está o detalhe para você fazer isso, tá? Você vai identificar o país onde está saindo o indicador. Então, por exemplo, quando você tem indicador médio ou alto, por exemplo, em países da zona do euro, em países, por exemplo, Estados Unidos, obviamente, Inglaterra,
que afetem os pares principais, você deve prestar atenção, certo? Então, por exemplo, aqui saiu um alto ao meio-dia, né? Horário de Brasília aqui nosso, né? Nos Estados Unidos. Então, você sabe que tem ali uma indicação que esse indicador pode vir a movimentar o mercado. Se você quiser ler sobre ele, você abre, ele vai te mostrar alguns exemplos e algumas descrições aqui do próprio indicador, tá certo? Isso você acompanha durante a semana para tentar buscar momentos de aumento da volatilidade no mercado. Beleza? O último ponto que eu quero mostrar aqui, ó, é esse feed de notícias que tem no MyFXBook. Você vem aqui no MyFXBook, Home, News, ele te mostra um feed de notícias que é um apanhado de vários sites, ele vai atualizando de momento a momento. Aqui você pode pegar o par que você está operando, que você quer informação e buscar. Por exemplo, eu já abri um aqui de GBP/USD, por exemplo. Tá? Então, ele dá uma notícia, te mostra as principais características do que está acontecendo na paridade naquele momento, você lê. A ideia é você ter referências, você pegar entendimento sobre o que está acontecendo no mercado. Interessante também aqui os níveis técnicos, para você poder observar, ou seja, os pontos no gráfico que você deve buscar observar. Isso aqui não tem uma conotação de orientação de compra ou de venda. Tá? Tem uma orientação aqui genérica para que você observe algumas linhas de tendência, alguns pontos específicos. Bom, depois que você viu as notícias, isso pode, talvez, pegar alguns minutos do teu dia, 15 minutos, 20, 30, depende da tua maneira de trabalhar. Né? Se você é uma pessoa que gosta de ler, se você é uma pessoa que gosta de observar esses aspectos, com certeza você vai dedicar mais tempo. Né? Eu costumo dizer que o mercado financeiro ele acaba gerando nos investidores um interesse, um aprendizado, uma forma de você enxergar o mundo. Né? É um viés, digamos assim, de como você analisar a vida, como você analisar o mundo. Porque, querendo ou não, as sociedades atuais, as sociedades, vamos dizer assim, no plural, né? A gente sabe que a gente vive num mundo de uma cultura heterogênea. Então, as sociedades contemporâneas, elas são sociedades monetárias, elas são sociedades onde a economia é a base de organização social. E monetariamente, ou seja, essas economias são norteadas por uma moeda, que tem uma força, que tem um poder de compra, e onde é lastrado, ou seja, assegurado por um governo que possui um produto interno bruto, possui uma produção de riqueza e possui relacionamento com outras nações a partir de negócios comerciais. Isso norteia, digamos assim, o paradigma financeiro atual. Então, não dá para você fugir da questão monetária hoje em dia. Assim sendo, você começa a entender e você começa a pegar gosto pela coisa. Com isso, você vai ter interesse em ler cada vez mais. Depois que você teve esse apanhado geral aqui, você vai para o teu home broker. Isso mesmo, você vai aqui a tua ferramenta de trabalho. Né? Então, a ferramenta de trabalho gráfica, digamos assim, tem uma paridade aberta, GBP/USD. Deixa eu botar em um euro aqui. Ó. A primeira coisa que você vai analisar quando você vai para o teu home broker é o seguinte, pessoal. Primeiro que é um gráfico em candle, tá? Cada barrinha dessa aqui, ó, cada candle, ela, né, se chama, representa uma variação de preço num determinado tempo gráfico. Então, por exemplo, eu tenho o gráfico de 1 minuto, onde cada barrinha representa a variação de tempo em 1 minuto. Então, ele vai passando os minutos, ele vai mudando as barrinhas e a variação de preço forma o tamanho desse candle. 5 minutos, onde cada candle representa uma variação de 5 minutos. 15, 30, 1 hora, 4 horas, diário, ou seja, onde cada candle representa a variação diária de preço. W1, que seria o semanal, e, por fim, o MN, que seria mensal. Antes de falar um pouquinho sobre o setup que eu uso, os indicadores que eu uso em tela, eu vou colocar aqui, ó, de forma limpa, tá?
Aqui eu tenho uma ordem programada de entrada, eu vou tirar essa ordem daqui propositalmente. Ela está programada, ela não tava executada ainda, tá? E eu vou explicar um pouquinho da primeira visão macro que a gente estuda, ensina aqui na mentoria. Uma característica do mercado de Forex, no que se refere aos pares de moedas fortes, é essa aqui que eu vou falar. Vocês podem observar essa característica em todos os pares de moedas de países economicamente fortes, economicamente estáveis. Quando eu falo países economicamente fortes, economicamente estáveis, eu não estou me referindo que esses países não tenham crise, que esses países não sofram com a pandemia, nada disso. Esses países são países comuns, onde a força da sua moeda oscila em relação a outra. Só que há uma característica que faz com que o Forex seja diferente de outras modalidades de investimento. Qual é essa característica? Você possui um range, um quadro de negociação. Você pode perceber que dentro desse range, desse quadro, o preço atingiu um menor patamar em um determinado momento da história e um maior patamar em outro determinado momento da história. Então, você vê momentos onde o preço atingiu seus patamares máximos, o chamado topo histórico, o chamado fundo histórico, certo? Você percebe também que esses valores eles vão diminuindo no decorrer do tempo, buscando um equilíbrio cambial, buscando um patamar, digamos assim, mais ajustado, mais equilibrado. Essa característica é uma característica que a gente visualiza em pares onde os países envolvidos são países fortes. Existem 8 pares de moedas que são considerados os principais moedas cambiais do mundo. São elas: o euro, ou seja, compreende a zona do euro, aqueles países europeus que formaram, né, o bloco econômico do euro, a zona do euro. Temos agora a Inglaterra, que apesar de ela ter feito parte desse bloco durante muitos anos, ela nunca utilizou o euro, ela sempre utilizou o GBP, que é a libra esterlina. Agora, definitivamente, ela saiu da zona do euro para efeito de negociações e de indicadores macroeconômicos. Nós temos os Estados Unidos, onde tem o dólar americano, o USD. Nós temos o ien japonês. Nós temos o franco suíço, ok? A Suíça sempre foi um país estável, apesar de ser um país pequeno, ela é economicamente considerado um país dos primeiros do mundo em termos de força macroeconômica e força de moeda. Depois do franco suíço, nós temos os dólares secundários, o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar neozelandês, ou seja, AUD da Austrália, CAD do Canadá, NZD da Nova Zelândia. Então, o EUR, a GBP, o USD, o JPY, o CHF, o AUD, o CAD e o NZD. São as 8 moedas principais. Essas 8 moedas principais, quando elas são confrontadas entre si, geram 28 pares, tá, pessoal? 28 pares. Aqui eu tenho eles, tá? Os 28 pares principais, mais o XAUSD, que é o ouro. O ouro possui uma técnica bem diferente, então vocês esqueçam ele por aqui, enquanto, né? Eu não vou falar dele nessa aula especificamente. Aqui no canal tem outros vídeos que eu falo do ouro, mas se vocês contarem aqui 28, tá? 29 menos o XAU, dá 28 pares principais. Voltando à nossa explicação aqui, ó, essa característica que eu mostrei, onde eu tenho um range máximo e esse range vai cedendo, digamos assim, ó, vai entrando em confluência até atingir um canal de equilíbrio cambial, é uma característica desses pares principais. Pode analisar outros depois, você vai ver que eles sempre têm isso. Bom, assim sendo, você pode, por exemplo, observar que do teto histórico e do fundo histórico, esses valores eles vão diminuindo. Ó. Observem, de cima para baixo e de baixo para cima.
E o grande objetivo dos pares de moedas é justamente atingir o equilíbrio cambial. Esse equilíbrio cambial, quando eu atinjo, tá, eu consigo chegar na conclusão, uma conclusão macroeconômica, uma conclusão fundamentalista, que não é o Tiago Lacerda que inventou, não é o Willy Neto que inventou, nada disso, isso é um estudo macroeconômico de que países de moedas fortes entram em um equilíbrio cambial, né? Eles possuem acordos bilaterais, acordos comerciais que favorecem a intervenção desses governos para que o preço não destoe, para que o preço fique oscilando sobre uma faixa bem mais curta. Então, enquanto antes tu tinha uma dispersão, por exemplo, e no caso aqui do euro-USD de 76 mil pontos, agora essa dispersão foi reduzida a um valor muito mais apropriado, abaixo de 20 mil pontos. Bom, enquanto você tem uma condição nesse sentido, você ganha condições de operar no estilo que nós operamos. Bom, então agora um outro ponto é você identificar uma coisa que se chama de consolidação de mercado. Para você entender bem o que é uma consolidação de mercado, você precisa saber conceituar o que é um suporte e uma resistência. Mesmo no Google, você encontra, você pesquisar lá suporte, resistência, análise técnica, você vai ver vários sites, várias explicações conceituais. Você entender o que é um suporte, o que é uma resistência. Basicamente, são regiões gráficas, regiões de preço, onde você tem ali a relação de oferta e demanda muito mais equilibrada. E, como consequência disso, o preço do derivativo, que no caso aqui é o euro-USD, ele se sustenta, ele se segura, ele fica preso naquela região mais tempo. Então, quando você pega visualmente, você começa a perceber que existe esses momentos aqui, ó, de preço, ó, tá vendo? São regiões gráficas com um pouquinho de treinamento, um pouquinho de observação, você começa a perceber essas regiões acontecendo no gráfico. Isso vai te dar a noção de uma consolidação de mercado. Essa situação aqui, ó, quando o preço sai de um suporte, de uma resistência específica, vai a um topo, um suporte específico, volta na mesma condição anterior. Por exemplo, quando ele forma esse desenho gráfico aqui, você tem a chamada consolidação de mercado. Ele sai do ponto de resistência, vai ao suporte, volta à resistência anterior. Sai do suporte, vai à resistência, volta ao suporte anterior. Ou seja, esse tipo de desenho se chama de consolidação de mercado. O que você vai fazer, então, para chegar aonde a gente quer chegar, que é a decisão se você vai comprar ou vender aqui? Vai observar a última consolidação de mercado. Nesse caso, a última consolidação de mercado ela está invertida aqui, ó. Olha lá, ó. Ele formou um teto aqui, tá certo? Formou um fundo aqui, basicamente, e consolidou. Você vê que ele tem aqui primeiro uma consolidação positiva, volta, depois ele fecha a consolidação invertida aqui também. A tendência natural, quando eu lido com governos e com países de moedas fortes, é que os governos, devido a várias questões, tá? Não só a política interna de cada um deles, mas aos acordos comerciais, a gente vai dar um exemplo prático aqui. A tendência aqui é que eles segurem essa moeda nessa confluência aqui, ó. Ó. Então, é dito que esse preço oscila sobre uma região média desse canal. Essa região média, que eu chamei levianamente de mediana, na verdade não é a mediana matemática, muita gente já me corrigiu, Thiago, isso não é mediana, isso é uma região central do canal. Ok, gente, é um termo que eu li, né, mediana do canal, que na verdade não é o cálculo de mediana da matemática especificamente, né? Mas é uma região média desse canal que foi formada por essa consolidação. Então, a tendência desse par, por se traduzir em um par
de países fortes, né? Ou, no caso, zona do euro, onde tem países economicamente fortes, Estados Unidos, onde tem um país economicamente forte, atingir uma coisa que se chama de equilíbrio cambial. Esse equilíbrio cambial, tá? Ele vem a trazer para nós uma ideia aqui de guerra cambial. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, foi um brasileiro, Guido Mantega, que a nível internacional, dando entrevistas, usou esse termo, guerra cambial. E aí a comunidade gostou e vários autores, vários escritores de artigos, analistas começaram a utilizar o termo. Tá? A guerra cambial é quando os países intervêm no preço das suas moedas para propiciar um equilíbrio cambial ou uma disputa comercial, como no caso da China e Estados Unidos, tá? A pergunta que eu faço é o seguinte: existe interesse por parte da zona do euro ou por parte dos próprios Estados Unidos que o preço destoe, ou seja, que ele vá lá em cima, ou que ele vá lá embaixo, ou o interesse é justamente que ele se mantenha nessa região média? Coloca aí no bate-papo aí, se alguém aí na turma, na sala de mentoria quiser falar aí, qual que vocês acham que que é mais plausível que aconteça? A situação A, aqui, ou a situação B, aqui. Né? Do preço continuar oscilando dentro desse equilíbrio. Qual que é mais plausível aqui e por quê? Alguém saberia me dizer? Bom, deixa eu então continuar a explicação aqui. O mais plausível aqui, pessoal, é que eles... Isso, Marlon, pode abrir o áudio e falar se você quiser falar, tá? A gente está fazendo a gravação da aula, você pode falar, quem quiser falar aqui, pode abrir o áudio e falar, tá? Para ficar ilustrativo e interativo aqui. Por que é o preço vir para a região central, tá, gente? Pelo um simples fato. Esses governos, eles possuem acordos comerciais, ou seja, os Estados Unidos, eles exportam para a União Europeia exporta para os Estados Unidos. Muitos, são negócios na casa de bilhões de dólares. Pensa, por exemplo, o governo americano comprando caças, né? Aviões de guerra, que foram montados e construídos lá na Suíça, por exemplo, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, né? Aqui a gente não está falando de GBP, mas enfim, só para vocês entenderem um exemplo. São contratos bilionários e contratos que duram longo prazo, né? Ó, vou te entregar esses caças, esses navios, sei lá, em 10 anos, a tal preço. Você acredita que os países querem que o câmbio destoe? O cara vai bater no ombro do amiguinho dele assim, ó, vem cá, meu amiguinho, meu parceiro comercial, Alemanha, sei lá, Suíça, Inglaterra. Cara, se o nosso câmbio destoar, eu não vou conseguir te pagar, simples assim, entendeu? Então, o que você acha que os governos fazem? Os governos intervêm no mercado, os governos intervêm no próprio câmbio. Assim sendo, pessoal, é uma teoria plausível de que o preço não vai destoar. Dificilmente o preço volta a canais antigos desse jeito aqui. Pode acontecer? Pode, como a gente já viu, por exemplo, em outros pares, como, por exemplo, vamos pegar aqui ó, esse DCHF, né? Ó, ele saiu lá, foi, mas depois de um determinado tempo, atingiu também um equilíbrio cambial. Ó. Agora tem já essa confluência bem delineada, bem marcada. Por isso que a gente tem ordens programadas para compra ali. Então, na realidade, quando você assume esse conceito de última consolidação de mercado, você consegue identificar essa mediana do canal e a confluência da qual o preço vai buscar. Ora, então se ele está lá em cima, próximo da margem superior, você vai fazer o que aqui? Você vai vender. Se ele estiver aqui embaixo, próximo da margem inferior, você vai comprar. O que não pode acontecer é você inverter essa jogada, você querer comprar no topo e vender no fundo, como muitas vezes a gente percebe isso acontecer.
Porque essa confluência, o mercado já te mostrou que ele vai fazer. Ó. Então, todos os analistas que seguem qualquer estratificação técnica vai entender isso aqui. Isso aqui se repete em todos os pares principais, quando a gente confere o gráfico mensal, o gráfico maior, certo? Depois de você entender isso, então, por exemplo, nesse caso aqui, você vai fazer o quê? Você pega a última consolidação de mercado aqui, pega, né, o topo e o fundo dela, onde ela encaixou, onde ela fechou certinho. Você tem a confluência para o meio do canal aqui, ó. Essa é a região que ele vai buscar. Você sabe que aqui é venda. Depois que você identificou isso, aí você vai para os teus gatilhos de entrada. E eu gosto de usar o setup túnel de Vegas. Tem vários, por exemplo. Tem o Gustavo lá do meu grupo de Telegram. Aliás, quem quiser entrar no grupo de Telegram, o link está na descrição. Para entrar lá, só tem que validar a entrada no boot lá. Eu tenho um robozinho que evita spammer, evita outros robôs e tal no Telegram. Se você não validar no dar o antes lá, ele te expulsa. Tá? Você tem que entrar e dizer lá que você apertar no botãozinho lá para dizer que você não é robô. Mas o Gustavo, que é um dos participantes, fez esse indicador aqui que já marca para você exatamente aquilo que eu desenhei aqui. Esse indicador já marca automático, tá? Então, topo de 5 anos, fundo de 5 anos, eu posso organizar para 3 anos, por exemplo, para 4, enfim, ele já te sugere a venda. Esse indicador está disponível gratuitamente lá também. Mas eu gosto de usar um setup, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, o túnel de Vegas, e eu utilizo ele no gráfico semanal. Por quê? Porque o semanal é um fractal do gráfico mensal. Então, aqui eu mostrei a última consolidação de mercado, aquela que eu preciso ver aqui, ó. Okay? Com essa consolidação de mercado, ela me deu, né, o topo e o fundo aqui e a região mediana. Bom, quando eu trago para o semanal, eu vejo que isso aqui nada mais é do que um fractal. Ó. É como se eu desse um zoom do gráfico. E aqui, o Vegas, ele me traz a média de 200, batendo bem nessa região mediana. Então, eu sei que quando eu afasto, por exemplo, aqui, eu posso programar a minha ordem, né? Ela está afastada em cima da média para venda, e aqui embaixo eu programar a minha ordem de compra. Ou seja, eu trabalho com ordem implicit, ou seja, eu clico com o botão direito e programo a ordem ponto de entrada que eu quero entrar. Eu fico bem seguro, né? Eu espero ele assimilar esses movimentos e eu aguardo para que essa ordem seja executada. O resultado disso é que as entradas têm muito mais acuidade, muito mais segurança, tá certo? E depois que você entendeu isso em todos os pares, por exemplo, você pode ver outros exemplos. Olha o SDCHF que eu fiz aqui, ó. Se eu for para cá, pego o Vegas, ele te mostra lá onde você vai botar a entrada, tá? E você aguarda esse processo. Você usa os suportes e resistências, mais uma vez, né, para fazer as suas entradas. Beleza? Aí você tem o que a gente chama de 4 pilares. 4 pilares são os mesmos pilares que o nosso queridíssimo Willy Neto ensina. Esses 4 pilares, eles servem para te dar uma forma, um estilo de gerenciamento de risco diferente. Um estilo de gerenciamento de risco que é alternativo, que não é esse estilo tradicional que normalmente os traders de mercados alavancados fazem. Normalmente um trader tradicional opera em gráficos pequenos com alta exposição. Nós operamos de forma posicionada em gráficos maiores e com paciência para que essas operações cheguem nos pontos que se quer. Então, eu não entro de qualquer jeito. Esse é um mito que a gente tem que já quebrar, tá? A gente entra em momentos corretos de entrada, conforme eu estou mostrando aqui nessa análise macro. O primeiro pilar é a relação lote-saldo, tá? Eu vou marcar aqui resumidamente para vocês. Então, uma relação lote-saldo. Ou seja, quando você tem uma conta pequena, você trabalha com lotes pequenos. A gente tem uma medida de segurança, que é você utilizar 0,01 de volume de lote. O volume de lote é esse lote que aparece aqui, ó, o lote que você usa para a operação. Tá? 0,01
a cada 100, 120, 150 dólares de saldo, sem um limite mínimo, tá? Usem um pouquinho mais para você ficar com um pouco de gordura. Então, por exemplo, se você tem uma conta de 500 dólares, você pode utilizar, por exemplo, 0,01 para as suas ordens e abrir aí no máximo 4, no máximo estourando 5 ordens em pares diferentes, né? Ou seja, uma por par, no máximo 5 ordens na conta. Com isso, você vai manter a tua saúde financeira nessa conta, para ela não quebrar, certo? Um segundo pilar aqui, a gente tem que prestar atenção, que nada mais é do que uma consequência do primeiro, é a questão do nível de margem. Tá? Nível de margem. O nível de margem é um indicador que ele está aqui, pessoal. Ó. Essa é uma das minhas contas, tá? Esse dado aqui, ó. Esse dado aqui, pode ver que ele é uma conta real, tá? Esse dado aqui é o nível de margem. Quanto maior esse dado, mais segurança você tem. Esse é o valor que você precisa entender para saber até onde você pode ir nas operações. A corretora utiliza esse valor, por exemplo, para manter as suas ordens abertas. Existem, inclusive, outros vídeos aqui no YouTube que ensinam até você a calcular esse nível de margem. Eu acho que não precisa tanto, você não precisa calcular. Basta você compreender que esse nível esgotando, cada vez que você abre ordem aqui, ele vai diminuindo, tá? E à medida que você tem um flutuante negativo, aqui ele vai diminuindo também. Então, esse nível ele não pode chegar a limites muito baixos. Uma conta de alavancagem 1/30, ou é uma alavancagem que eu recomendo para esse estilo de operação, você tendo uma nível de margem acima de 180, de 200, 230%, você já está com bastante segurança. Aqui eu tenho 6.130, então dificilmente essa conta aqui vai ter problema de esgotamento de margem, certo? Até mesmo vocês estão vendo três lotes, né, 0,02, 0,01, uma conta de 2.500 dólares. Ok, pessoal? Então, se você usar lote proporcional ao saldo, conforme o pilar anterior, você vai ter nível de margem satisfatório. Usem a marca acima de 200% em uma conta de 1/30, isso fica bem seguro. O terceiro pilar é talvez o mais polêmico aqui, que é o que, digamos assim, nos submete a maior parte da crítica, né? Nós não utilizamos stop loss nas nossas operações, certo? Ou seja, você pode fazer o teu gerenciamento de risco de diversas maneiras. Você pode fazer o gerenciamento de risco com o chamado stop loss, você pode fazer o teu gerenciamento de risco com nível de margem, que é o que nós usamos, você pode fazer o teu gerenciamento de risco com relações, você pode fazer o teu gerenciamento de risco com operações em hedge, ou seja, existem muitas maneiras de você fazer o teu gerenciamento de risco no Forex. Aí os críticos dizem assim, não, eu sou especialista em gerenciamento de risco. Aí o cara se expõe como um especialista em uso de stop loss, ele não é especialista em gerenciamento de risco. Gerenciar o risco da tua operação, você tem inúmeras maneiras de você fazer isso. Você pode aportar, por exemplo, numa conta, você pode fazer inúmeras coisas. Nós utilizamos o conjunto desses 4 pilares para dar uma tônica operacional. Quando você não usa o stop loss, lembrando que para você não usar stop loss aqui, você tem que trabalhar nesses pilares anteriores também. As entradas têm que ser nos gráficos maiores, nesses patamares, seguindo aquela teoria. Aí você não precisa, você usa, mesmo que, por exemplo, você entrou aqui, o mercado foi contra você, basta você aguardar ele reverter, porque a tendência natural é ele oscilar sobre uma mediana, conforme a teoria macroeconômica que eu acabei de passar para vocês. Isso não fui eu que inventei, isso não é uma suposição, isso aí é algo real, estudado por inúmeros analistas, inúmeros economistas a nível mundial, inúmeros praticantes do Forex hoje em dia. Grandes instituições operam sem stop loss, eu já conheci algumas, tá? Operam na casa de bilhões, então você imagina, por exemplo, um grande banco usando stop loss, aí o cara faz uma propagandinha bonitinha lá no YouTube dizendo assim que
as grandes instituições, um erro que ele não comete é não usar stop loss. Quer dizer, um grande banco, uma grande instituição, um grande player financeiro, ele não usa stop loss, ele trabalha posicionado. Eu tinha lá pela década de 2000, lá 2001, 2002, eu conheci o primeiro operador institucional, né? O cara operava fundo milhares de dólares. E já naquela época, na época eu confesso que eu nem entendi direito o que o cara me falou. Ele falava assim para mim, Thiago, se você não se posicionar, você não vai usar o Forex corretamente, você não vai ganhar dinheiro, né? Eu não entendi o que ele falava. Ele falava, você tem que se posicionar, esquece stops, apenas se posiciona e larga. Então, ele queria me passar já naquela época uma estrutura diferenciada. Só que na época que eu comecei era impossível um investidor pequeno operar sem stop loss. Que primeiro que não existia a possibilidade de você trabalhar 0.01, 0.02. Tinha que trabalhar lote inteiro, lote de 1. Então, em conta pequena, isso ficava impossível, porque qualquer coisinha te quebrava. Agora, depois que o mercado evoluiu e hoje você tem alavancagens que te permitem usar 0.01, 0.02 e tal, ou proporcionalizar o lote e o saldo, isso ficou tranquilo. O quarto e último pilar aqui é o pilar da paciência. Para você operar nesse estilo de trabalho, você é obrigado a largar isso em médio e longo prazo, tá? Então, são ordens que você, por exemplo, aqui eu tenho uma ordem de entrada onde eu vou explicar na prática isso aqui. Eu fiz em GBP USD. O que aconteceu? Ela foi contra mim, ó. Ela chegou num nível, né, até existem outros vídeos aqui no canal onde eu explico o setup túnel de Vegas, tá? Vai entender que esses níveis são suportes, resistências naturais. Chegou num nível, confluiu ali, ó, deu agulhada, eu entrei. Então, eu entrei aqui assim, ó, na operação. E o que aconteceu? Ele rompeu e continuou subindo. A minha ideia operacional, o meu racional aqui, é que o mercado faça esse movimento, ok? Por conta daquele aspecto que eu mostrei lá, ó. Aqui está a última consolidação de mercado, olha lá que bonitinho, ó. Conforme eu mostrei, ó. E tem aqui ó, a última consolidação de mercado, foi fechada aqui, ó. Aqui tinha a primeira, positiva, ó. Depois ele voltou aqui, ó, fechou a negativa, tá? Porque ele confluiu para baixo. O canal ficou aqui, ó. Então, pronto, eu vendi, né? Conforme é ensinado, né? Aqui, o fundo, ele tem a confluência aqui para cá, ó, para essa região mediana. Mas ele também tem esse teto aqui da consolidação anterior, ele pode buscar. Tanto é que a minha segunda ordem no par foi programada para aquele ponto lá, ó. Então, quando eu venho aqui para o semanal e jogo no meu Vegas aqui, fiz a venda e programei a segunda lá em cima. Máximo 3 por par. Se eu fosse programar a terceira entrada, entraria no próximo suporte. Usem os suportes e resistências para vocês programarem as entradas certinhas, tá? Então, ele abriu uma aqui, se ele bater lá, ele vai abrir a segunda, se ele bater lá, vai abrir a terceira, e quando ele fizer esse movimento, porque ele vai fazer esse movimento de correção, devido àquela teoria macroeconômica que eu mostrei, eu posso fechar essas ordens no preço médio. Por isso, pessoal, a paciência, porque são posições longas, posições que às vezes duram semanas, às vezes duram meses. Outra ordem que eu acabei de entrar aqui foi a GBP CAD, também entrei em venda, vamos ver onde é que ela está aqui. Não está aqui, deixa eu pegar, ó. GBP CAD, deixa eu botar ela para cá, aqui, ao invés de ser esse aqui, GBP CAD. Aqui ela, mesma coisa, ó. A última consolidação de mercado, aqui, né? Certo? Ela fechou aqui. Aqui oscilou, confluiu, beleza. Vamos na venda aqui, ó. Então, peguei esse valor dessas pequenas agulhas aqui. Montei a consolidação. A mediana desse canal. Cá embaixo, mais ou menos no preço de 1,68. Então, ele está 1,77, que está bom para vender. Eu vendi ali a 1,75 e 300, alguma coisa assim. Estou aguardando. A ordem vai para o positivo, fica... Quando essa ordem for para o positivo, o que eu faço? Eu jogo o stop no lucro, chamado trailing stop. Ó, mover perda máxima, personalizar,
boto o número de pontos que eu quero aqui, certo? Ele vai com o stop para o lucro. Eu não uso stop loss clássico, eu uso stop no lucro, stop gain, que o pessoal fala. Então, esses são parâmetros para que a gente possa se basear e fazer entradas seguras, entradas coerentes dentro do processo. Depois que você programou, você pode ajustar com o mouse, aqui, você pode tirar, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi uma abordagem, um exemplo do que a gente vê na mentoria. É claro que detalhes muito maiores a gente vai traçando no dia a dia, como trabalhando aqui junto, né, com os colegas, junto com os alunos aí que participam. A gente já tem no grupo mais de 50 pessoas. Às vezes, por efeito de horário, nem todos entram, né? Hoje, por exemplo, entraram alguns alunos aqui para participar dessa aula também, certo? Bom, gente, era isso. Eu queria que vocês ficassem à vontade. O pessoal que está na sala aí, fica à vontade para interagir. Gostaria que falasse o que vocês estão achando da mentoria, dá aí um breve depoimento, pode fazer suas dúvidas, pode tirar as suas dúvidas. E você que está assistindo pelo YouTube, fica o convite para você participar conosco, participar do grupo de Telegram, participar do desafio 21 dias. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo nas redes sociais, né? Se você tiver alguma dúvida, quais são os requisitos, será que eu posso participar? Todo mundo pode participar, 100% gratuito. Eu tenho certeza que você vai dar um grande salto na qualidade da tua operação, desde que, obviamente, você esteja aberto para fazer o gerenciamento de risco conforme a gente ensina, ok? Você, com certeza, pode chegar aí a bons resultados. Certo, gente? É isso. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, pessoal? Pode abrir o áudio e falar aí, de boa. Ninguém? Ok, então. Bom, se ninguém quer falar, eu agradeço aí. Thiago, deixa eu só fazer uma Silvério resolveu falar aí. Fala aí, Silvério. Então, eu tô com uma relação aqui de uns estudos, de um estudo que a gente fez na semana passada, de umas ordens que foram sugeridas aí pelos estudos para a gente deixar pendente. Eu vou colocar ela aqui no chat. Se for possível, dar uma olhadinha só para a gente poder fazer um alinhamento aí, é possível? Claro que sim. Coloca aí. Deixa eu colocar aqui só para... Você pode falar qual é o par, eu já abro aqui. Ah, tá, porque aqui ele tá na minha tela que eu não consigo. Só fala o par para mim. O Audicad, por exemplo, eu estou com uma ordem pendente dele desde o dia 4, lá no preço de 98.760. Você está com uma ordem de pendente. Museu limite. Então, ele está pendente aqui. Vamos olhar aqui, ó. Observa o Audicad aqui na tela, ó. A última consolidação de mercado, conforme a gente mostrou, ó. Aqui, ó. Você tem ali ela fechada aqui, das duas agulhas aqui, ó. Aqui o fundo, tá vendo? Uhum. Então, você pode vender, inclusive, a mercado agora. O que você botou lá? Lá em, por exemplo, 99,128 é o teto. Quando você traz para o Vegas aqui, ó, ele vai te mostrar os canais, ó. Então, você pode programar a tua entrada um pouco mais para cima. Então, você programou em qual valor? Repete para mim, 98? 98.760. Você Tá nessa programou região. aqui, né, no final dessa agulha. O que você poderia fazer? Ajusta para o canal, ó, ali, ó. É mais tranquilo que ela vai pegar. Tá? Essa seria a primeira entrada nessa consolidação desse canal aqui, ó. Certo? A segunda entrada do par é no próximo suporte, ó. No caso de baixo para cima, resistência, ó. No próximo resistência. Então você pega ali, ó. Aqui, ó. Próximo nível de Vegas. Então, basicamente, os níveis de Vegas aqui, ó, eles vão te ajudar a encaixar as ordens, tá? A próxima lá, ó. Aqui, ó. Vai dar mais ou menos nos 50%. Então, assim, ó, devido à expansão de Fibonacci, ou ele vai dar entre 50% e 61,8% do canal, ou nos limites do canal. Então, é isso que ele vai fazer. Então, aqui seriam as três áreas onde você poderia vender.
Tranquilo? Entendi. Não, tá. Essa venda que você claro fez isso aí. aqui, que você programou aqui, não está errada, está certa, é só uma questão de ajuste, tá? Tá, entendi. Não, eu estou entendendo. Na verdade, também eu estou observando que se você vê aí, ó, você está aí no gráfico semanal. Olha Exatamente. aí, ele já tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 semanas que ele está nessa região, né? Também. Exatamente. Então, aí assim, se eu ficar forçando para aproximar disso daí, eu vou entrar nessa Então, região você de pode, acumulação e vou ficar aí mais 4 semanas. você pode antecipar demais a tua ordem, entendeu? Então, a ideia Exatamente. aqui, isso que um dos pilares é a paciência. A ideia aqui é você entrar no ponto didático. Por quê? Porque a tendência, quando você entra num ponto didático, a tendência ela é muito mais explícita. Agora, se você antecipar, você pode ter que ficar esperando a ordem muito mais tempo. Exatamente. Não, E é isso, ela está quase lá, tá? A gente acha que é perto, mas assim, se você puxar para um gráfico pequeno, você vai ver que está um pouco longe aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó. não, com certeza. Ainda Não tem tem aí uns dúvida. 300 pontos para cima, para subir, tá? Então, é uma questão de acordo. Mas, é aquele negócio, você pode antecipar, se você quiser colocar agora, tudo bem, tá? Mas ela pode subir. Então, assim, Não, com certeza. essas que são as questões. E você usa o gráfico maior justamente para quando você entrar com uma tranquilidade. Você entra e larga lá e deixa o mercado fazer o seu trabalho. Outro par que Beleza. você teria dúvida? Não, na verdade, foi um estudo que a gente fez na semana passada, eu fui colocando as ordens e deixei. Aí por isso que eu estou só chamando a atenção para ver. Mas, por exemplo, o CAD CHF está na mesma situação, só que aí é uma compra, né? A de De mil. CHF já é diferente, viu, meu amigo? O CAD CHF, a entrada dele está cá embaixo. Até Ela está você no pode preço aqui antecipar um de. pouquinho para os 50% aqui, ó, do canal, mas ela está ainda bem embaixo. Ó. Ela está em 69.348 que está pendurado lá. E é isso aí, 69, e é isso aí mesmo. Ó, você tá, 69.348. e é isso aí mesmo, tá? Ou seja, é Ou isso aí seja, mesmo. Não adianta você mas na querer verdade forçar. vai Você estar pode, seguindo o mesmo raciocínio, né? mesmo esquema. Ó, olha É, quantas vezes ele voltou a esse ponto aqui. Ó. exatamente. Ele pode não voltar e continuar subindo, claro que sim. Só que Sim. aí você não se expõe. Agora, se ele voltar e bater nesse ponto, a tua ordem entra. O problema é Não, que é com o certeza. seguinte, ó, daqui para cá, você tem uma diferença aí, ó, de 1.500, quase Mil, 1.300 pontos, entendeu? meio, Então, exatamente. você entrar aqui e ele voltar 1.300 pontos para trás, fica complicado. Então, assim, é uma questão de você perceber isso. Não está errado a tua programação de entrada aqui. Resta ter paciência, tá? Aí faz o seguinte, ajusta essa entrada aqui para 50% do canal aqui, ó, nessa agulha aqui, ó, Uhum. e pronto. E aí deixa aí. Espera esse candle descer. Se ele não descer, você não se expõe, pelo menos. Se ele descer, a ordem será executada. Tá certo? Não, beleza, era só para a gente. A ideia é essa mesmo, porque eu tenho outros, mas vai cair tudo, tá tudo na mesma situação. O estudo é o mesmo. O É estudo é só o mesmo. para. Não, tá legal. Beleza, só para esclarecer isso aí, Tiago. Valeu, obrigado, meu Tamo amigo. junto, meu amigo. Qualquer dúvida, sempre à disposição. Beleza. Mais, pessoal, mais alguém aí? Beleza, então eu vou só fechar a gravação, agradecer o pessoal do YouTube que está assistindo o vídeo, né, no canal do YouTube. Fica mais uma vez o convite e vou continuar com vocês na mentoria aqui mais um pouco para tirar as dúvidas aí. Grande abraço a todos e ficamos à disposição.